Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. O poema de Vinícius de Moraes é a representação artística de uma tragédia. Um protesto contra o poder devastador das famosas bombas atômicas. Representantes número 1 da face do mal da tecnologia nuclear, o que são essas atormentadoras armas de destruição em massa? Como elas funcionam? Quais são as bombas mais potentes e mais destruidoras já criadas pela humanidade? Tudo isso agora no vídeo para você. Bombas atômicas ou bombas nucleares são o resultado do encontro da ciência de primeiríssima qualidade com a incapacidade humana de projetar e compreender as consequências dos seus atos. Fisicamente, elas podem ser de dois tipos. O primeiro tipo de bomba, então, é a bomba de fissão nuclear. E a fissão nuclear é o processo que a gente tem um núcleo atômico sendo quebrado, sendo partido ao meio, liberando uma quantidade gigantesca de energia, formando dois núcleos mais leves do que o núcleo original e também liberando uma certa quantidade de nêutrons. O que vai acontecer então no caso dessa bomba atômica é que aqui, com o perdão da redundância, a gente vai bombardear núcleos de elementos instáveis, como por exemplo o urânio e o plutônio, com um feixe de nêutrons. Esses nêutrons vão fazer com que os núcleos desses átomos acabem se partindo. E como eu falei para vocês, esse processo acaba liberando mais nêutrons. Esses nêutrons liberados vão atingir outros átomos que vão gerar mais processos de fissão nuclear, gerando assim uma reação descontrolada, uma reação em cadeia, liberando cada vez mais energia em um processo incontrolável. As bombas nucleares de fissão nuclear, elas são as bombas que a gente já está mais, acostumado, porque foram esses tipos de bomba que os Estados Unidos lançou nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo. A Little Boy e a Fat Man, as bombas que os Estados Unidos usaram, eram bombas de fissão nuclear. E a gente sabe o poder devastador que elas têm. No caso da Fat Man, a bomba que tinha sido projetada para ser mais destruidora, ela possuía apenas 4,5 toneladas. Isso de material total. De carga explosiva, do material radioativo dela, eram apenas 6,5 kg. Agora imagine, 6,5 kg de urânio foram suficientes para devastar uma cidade inteirinha. Estima-se que mais ou menos 40 mil pessoas tenham morrido instantaneamente após a bomba ter sido detonada. E as formas como as pessoas morrem depois de uma bomba nuclear ser detonada são as mais diversas. As mais comuns são através de ondas de calor. Devido à grande quantidade de energia, a temperatura eleva-se muito e essa onda de calor se propaga, matando as pessoas com queimaduras. Ondas de choque gigantescas também arremessam as pessoas contra as paredes de suas casas. Pessoas que estavam andando na rua foram arremessadas a metros de distância. Muitas delas morreram dessa maneira. E também o principal motivo da morte após a detonação das bombas é a radioatividade. A lenta ação da radioatividade dentro das nossas células vai matando a gente aos poucos, fazendo com que a gente sofra muito nesse processo. Então, além de tudo, essas armas nucleares elas são muito cruéis. Estima-se que mais ou menos 200 mil pessoas tenham morrido por condições geradas pela bomba atômica. E ainda assim, mesmo a gente sabendo o quão potentes são essas armas, elas ainda não chegam perto do que é a destruição e o poder do outro tipo de bomba que a gente vai falar nesse vídeo, que são as bombas de fusão nuclear. Também conhecido como bomba H, bomba de hidrogênio ou bombas termonucleares, as bombas de fusão elas vêm de um processo que é praticamente o oposto da fissão. Na fissão eu falei para vocês que o núcleo atômico ele ia se partir, liberando uma certa quantidade de energia. Na fusão acontece o contrário. A gente vai juntar dois núcleos atômicos e no processo de juntar esses núcleos atômicos uma quantidade de energia é liberada. Se você já me acompanha aqui no canal, nesses últimos vídeos que eu postei, se eu não me engano 100% dos vídeos até agora explicam o processo de fusão nuclear, que é o mesmo processo que acontece lá no interior do Sol. Então, se você acompanha o meu canal já há um tempinho, você sabe como esse processo funciona. Mas tudo bem, não se preocupe. Se você não acompanha, o processo que acontece é esse mesmo. A gente vai juntar dois núcleos atômicos e muita quantidade de energia é liberada no processo. Uma quantidade tão grande de energia
que no caso do Sol, que faz fusão de elementos químicos lá no seu núcleo, a gente vai sentir os efeitos disso aqui na Terra, com a quantidade de calor que o Sol solta e a quantidade de luz muito grande que chega até nós também. Apesar da gente ter essa quantidade gigantesca de energia liberada no processo de fusão nuclear, chegar nesse processo não é uma coisa tão simples. Na verdade, para qualquer bomba de fato acontecer, de fato detonar, ela precisa antes receber uma certa quantidade de energia. Não é diferente com as bombas de fissão nuclear, por exemplo. A diferença lá é que para ela acontecer, a gente vai usar um outro tipo de explosivo que a gente chama de cordite, ou às vezes até TNT mesmo. Essa TNT, essa cordite vai explodir e vai ativar e vai iniciar o processo de reação em cadeia que vai gerar a fissão nuclear. O problema é que na fusão nuclear a energia que a gente precisa para ela começar a acontecer é ridiculamente grande, gente. Para vocês terem noção, o processo de fusão nuclear tem que estar nas mesmas condições que uma estrela como o Sol, por exemplo, está. Uma temperatura aí de mais ou menos de 10 milhões, 100 milhões de graus Celsius. É muita coisa. E aqui um fato que seria cômico se não fosse trágico. Eu desafio vocês a pensarem como aqui na Terra a gente consegue chegar numa temperatura tão grande para fazer o processo de fusão nuclear acontecer. Que tipo de dispositivo pode gerar uma temperatura de 100 milhões de graus Celsius para fazer a fusão acontecer? Os cientistas eles chegaram numa resposta. Para fazer uma bomba de fusão nuclear acontecer, você tem que explodir uma bomba de fissão nuclear. Pois é, se vocês já ficaram chocados com a quantidade de destruição que essas bombas de fissão causaram em Hiroshima e Nagasaki e todas as consequências terríveis que isso gera para a humanidade, vocês pensem então no poder enorme que seria uma bomba que para acontecer precisa de uma outra bomba nuclear. É um poder gigante. E é daí que vai se originar a bomba mais potente do mundo, a arma nuclear mais devastadora que a humanidade já criou. Vamos falar agora então da Tsar Bomba, a bomba termonuclear mais potente já feita pela humanidade. Em 30 de outubro de 1961, a então União Soviética utilizou essa bomba para mandar um recado para o resto do mundo. Ela foi utilizada como propaganda, como quem diz: olha o tamanho do poder que nós dominamos. E nessa questão de propaganda, ela foi muito bem sucedida. A Tsar Bomba era uma arma com potencial explosivo muito grande. Ela tinha 58 milhões de megatons, que equivale a dizer que ela teria a mesma capacidade destrutiva de 58 milhões de toneladas de TNT. A gente já sabe o que é TNT, do que um explosivo faz. Agora imagine 58 milhões de toneladas disso. É coisa pra caramba. E mais do que isso, a Tsar Bomba ela era tão forte, tão potente, que ela sozinha equivalia a uma força, uma potência de 1.500 vezes mais forte do que as bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. E ainda assim, ela representava apenas metade do poder destrutivo que a União Soviética pretendia. Eles queriam, na verdade mesmo, era ter feito uma bomba que tinha 100 megatons de potência. Só que daí, por questões estruturais, o avião não aguentaria e não teria como lançar essa bomba nem mesmo por um teste. Outra coisa chocante da Tsar Bomba é que ela sozinha tinha mais poder explosivo do que todas as armas explosivas da Segunda Guerra Mundial somadas. Você pega todos os anos de Segunda Guerra Mundial, todos os explosivos utilizados, e a Tsar Bomba ainda assim era muito mais potente. Os resultados dos testes também foram inacreditáveis. O cogumelo, aquela nuvem que surge após a explosão de uma bomba atômica, chegou a uma altura impressionante de 65 km de altura. Isso ultrapassa muito a altura em que os aviões voam aqui na Terra. Isso passa a nossa estratosfera, chega à mesosfera, um lugar já muito mais acima da nossa atmosfera. Outra coisa surpreendente era a distância pela qual a gente pôde ver o flash de luz de detonação dela. Existem relatos de observadores a 1.000 km de distância que conseguiram enxergar o flash de luz liberado pela bomba. 1.000 km é a distância em extensão da Itália. Mesmo assim, ainda a gente conseguiria ver a quantidade de luz sendo liberada. Também, a 270 km de distância pôde sentir as ondas de calor. Tem gente que conseguiu sentir esse calor mesmo numa distância tão grande assim. Particularmente, o que me surpreende mais, além de todo esse poder, é também os efeitos dela no solo. Veja bem, as bombas atômicas elas não detonam quando elas entram em contato com o solo propriamente ditas. O que vai acontecer é que elas vão ser lançadas por algum avião e elas vão ser explodidas em algum lugar no meio do caminho. No caso da Tsar Bomba, que foi testada em uma ilha ao norte da União Soviética, a bomba explodiu a 4 km de distância. Então, 4.000 metros acima do solo, ela explodiu.
E olha só o relato que a gente tem de um dos militares que estavam lá acompanhando esse teste. Após a explosão, a superfície da ilha foi nivelada, foi varrida e polida, como se tivesse virado uma pista de patinação. A mesma coisa aconteceu com as pedras. A neve derreteu e suas bordas estão brilhando. Não há sinal qualquer de imperfeição no solo. Os resultados foram incríveis. O impacto causado por essa explosão foi tão grande que a partir de então os Estados Unidos e a União Soviética começaram a assinar pactos e tratados para frear essa corrida armamentista, temendo que realmente a Terra fosse destruída no processo. Então, assim, os tratados diziam que nenhuma bomba nuclear, que nenhum teste de armas atômicas poderia ser feito em solo terrestre, debaixo dos oceanos ou no espaço que seja. E assim, ironicamente, a explosão da mais potente e mais forte bomba atômica já produzida pela humanidade datou o começo do fim de uma escalada que poderia nos levar ao nosso fim definitivo. A ciência é uma ferramenta, uma arma poderosa que tem o potencial de trazer à tona descobertas verdadeiramente amedrontadoras. E saber usar da maneira correta essa ferramenta é a chave para nós termos um futuro minimamente razoável em que a gente não caminhe rumo à própria destruição. Afinal, o homem inventou a bomba atômica, mas que rato inventaria e criaria a própria ratoeira? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aí embaixo o que você achou mais legal desse vídeo e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal. É sempre um prazer inenarrável falar de ciência com os senhores e senhoritas e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!